continuam morrendo, não 2 ou 3 mil no World Trade Center, mas morrendo diariamente cerca de 30 mil pessoas de fome. O Brasil, felizmente, não sofre tanto, porque ele está mais ou menos na média mundial de receita, despesa, etc., um pouquinho abaixo da média mundial, mas não está tão mal. O número de mortes aqui por fome é proporcionalmente menor do que isso. Mas o mundo é isso e o Brasil é parte dele. E morrem alguns milhares no Brasil também. Então você não pode, se você quer ser feliz, é justo. É o dever e o direito do cidadão correr atrás da sua felicidade. Mas ninguém conseguirá a sua felicidade exclusiva rodeado de infelizes em volta. Ninguém pode ser feliz sozinho. E não me interessaria ser dono do mundo, rodeado de mendigos me estendendo a mão ou ameaçando me matar. Mas o fascista acha que deve e que pode. E nunca conseguiu. Não é? A história está cheia desse resultado dessa sociedade estratificada. O extrato social mais forte sugando e espeziando a faixa social mais fraca. Sempre foi assim. Então, vê bem, interessante. Você tem um salário mínimo, não em todos os países, mas em muitos países como o Brasil, tem um salário mínimo, geralmente tangenciando a fome, né? Geralmente tangenciando a fome. Dá para sobreviver e continuar respirando e trabalhando. Mas por que não existe uma renda máxima, além da qual você não pode deter a riqueza? Mas eles não querem, aí não põe limite, não. É isso. Eles querem mais dinheiro. Porque eles acham que, eles não se deram conta que quando morrem, eles não levam nem o corpo. Nada, pois é. Ué, que dirá uma sesmaria de terra ou um caminhão de dinheiro? Você que tem religião, seja ela qual for, você sabe que as religiões pregam o humanismo. Elas pregam igualdade, né? Todo mundo sabe disso. Se você usar a cabeça, você também, a lógica, a razão humana, não está só com os filósofos, os grandes filósofos gregos, etc., não. E está na lógica humana de saber que eu tenho estes direitos, mas são iguais aos dele. Eu posso lutar por eles, respeitando o do outro que tem os mesmos que eu tenho. E, no entanto, a sociedade não está assim, sobretudo a chamada sociedade individualista, capitalista, não quer saber, dá direito a você, se você for inteligente, culto, preparado, muito bem. Mas, sobretudo, se você for malandro, esperto, safado, ladrão, sutil dentro da lei, você pode chegar não a ganhar. Um salário mínimo pode ser 1.000 salários mínimos, 1 milhão de salários mínimos, como ganhou há pouco tempo, se não me engano, foi o Carlos Slim, que é um dos homens mais ricos do mundo, e o Warren Buffett, o Bill Gates, etc. Eles chegam a ganhar 6 bilhões de dólares em um único ano. Quando o salário mínimo, um ano, dá o quê? 6 mil reais ou 3 mil dólares. Mas aqui no então Brasil... ele ganhou por 2 milhões de pessoas de salário. 2 milhões de pessoas. Mas aqui no Brasil a coisa vai mais além pelo seguinte, não chega a uma cifra dessa, porque o império é quem... mas para chegar mas ocorre muito longe, que não. os daqui, quando começam a ganhar, eles não pagam nem imposto de renda. Nem imposto, não pagam imposto nenhum, só negam e não dá em nada, não paga INSS, não paga coisa... Deixa eu brigar com você provocando ele. Olha só, o Baldeiro. Brigar entre aspas. O programa Pulando a Seca, mais democrático e sem censura não pode ser. É uma coisa fantástica. Um debate público sem censura, não tem nenhuma restrição. Mas eu penso o seguinte, a natureza humana. A natureza humana é muito sutil. Sutil. Todos, agora mesmo, vai ter uma eleição. A eleição é para eleger o governo. Mas a eleição é só para o governo, nunca para mexer no poder. Nunca o quê? Para mexer no poder. Ah, claro. O governo muda,
mas não muda o poder. O que você está falando, Santa Rosa, o que o Modesto está falando. O poder não muda. A natureza humana é assim. O governo pode mudar para lá, para cá, tal, eleição, mas tudo continua igual. O poder continua igual. Como você falou, mudaram a forma de ver a anistia, mudaram a forma de não condenar o torturador, mas o governo está sempre lá. O império que você falou é o poder. Os governos são acessórios. Mero acessórios. Claro. E essa eleição, como outra qualquer, são mero acessórios do poder. Bom, então você está quase repetindo um discurso que eu fiz no Congresso, que foi o seguinte: olhando para os congressistas, seja do Brasil, Estados Unidos, França ou qualquer outro do sistema individualista, quem é que você vê lá? Um ou outro que justifique o sistema democrático. Um ou outro classe média e menos ainda pobre ou ex-pobre. E eu dizia, aqui eu só não vejo nenhum pobre. Vejo um ex-pobre que foi eu. Hoje sou classe média que estão me pagando bem. Agora, e aí eu mostrei o retrato. Tirando o retrato deste Congresso, quem eu vejo? Não é o povo brasileiro. Eu vejo a maioria do povo brasileiro é pobre. Aqui só tem poucos de classe média e muitos ricos. São banqueiros, industriais, comerciantes, latifundiários, etc. Ou eles diretamente ou os seus lacaios representando-os. Mas o povo brasileiro é mais feminino que masculino. Tem 51% de mulheres. Aqui tem 1% de mulheres. O povo brasileiro é policrômico. Aqui eu só vejo branco ou passável como branco. O único negro que eu vejo aqui, que era da ditadura, vota contra o negro e contra o pobre. Pois bem, então este é um governo que, se eu tirar o retrato aqui e agora, tirar o do Congresso americano, francês e inglês, misturar as fotografias, ninguém sabe qual é o do Brasil ou da Inglaterra. É tudo macho, branco e rico. Então, é claro, você muda o governo, mas não muda o poder, porque o sistema está em ganha quem tem poder econômico. Não, e o poder... É uma forma direta e indireta de compra de voto. O poder é uma composição de forças. O poder... De forças poderosas. Poderosas pelo dinheiro. Poderosas. Pelo dinheiro. Que eles representam essa composição de forças. Essa composição de forças é quem manda no governo, seja ele qual for, seja municipal, seja estadual, seja nacional e seja internacional. Seja dos Estados Unidos, Inglaterra, França. Claro! Da Suíça, aliás, é o pior. Meu Deus, em 1905, a gente vai para a China, naquele episódio da Guerra dos Boxes, eram os mesmos. Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, Japão, tudo lá espalhando ópio no povo chinês para poder dividir. Não entra na história da China, porque essa é a mais comovente do mundo. E dali é que gerou a Grande Marcha, que acabou em 1949 e botou eles todos para fora. Exatamente. Aqui é um canal universitário. Você está trazendo um Modesto, o nome disso tudo. O nome disso tudo, francês, inglês, brasileiro, chinês e tal, é multinacional. Não é por acaso que isso é chamado multinacional. É um poder multinacional. É igualzinho na França, no Brasil, na China, é multinacional. Então, como é um canal universitário, temos a obrigação de falar claramente o que é multinacional. Para falar claramente, vamos deixar que grandes estudiosos e pesquisadores falem. Eu sugeriria, não só para nós, para quem nos ouve, pegue, por exemplo, não é um sujeito suspeito, não. Pega, por exemplo, John Perkins, que foi um dos assassinos da economia mundial.
ele se confessou dizendo: Confissões de um Assassino Econômico, escreveu um livro e já escreveu outros na mesma linha, para você verificar como está o poder mafioso do mundo hoje, sobretudo e quase sempre no mundo individualista, no mundo do ego, no mundo do capitalismo. Leia, não só esse, tem números que falam disso. Pega, por exemplo, Noam Chomsky, pega o Carlos Fico, no caso brasileiro, pega agora esses novos livros que estão saindo, inclusive um cidadão que esteve aqui, que é o Francisco Soriano, sobre a questão brasileira, do que nós temos discutido aqui, não é? Pega o professor Aquino, livros para o Brasil e livros para o mundo, para você verificar o retrato do Brasil hoje, o retrato do mundo hoje, no plano do sonho do cidadão, de ter um mínimo de dignidade de vida, a busca da felicidade. Mas ela é bloqueada para a grande maioria. Todo mundo busca desesperadamente a sua felicidade e não sai da busca mínima para comer e continuar reproduzindo suas forças de reprodução de trabalho para produzir, não para ele, mas para aqueles que, pela inteligência, pela cultura e tal, mas sobretudo pela safadeza e violência, arrancar dele aquilo que ele produziu. De mil modos, poderíamos discutir aqui, pulando essa cerquinha. Você quer ver um exemplo? O Itamaraty, que tem uma linha política de abertura para o país, de defesa do país, de ascensão da importância do país, de ter uma independência verdadeira no concerto nacional do país, o Itamaraty é altamente combatido por esses golpistas que estão aí. Olha, você, antes que encerre o programa, me permita... Um minuto para finalizar. Um minuto. Rapidinho. Toda vez que alguém fala a verdade, como você, eu e tantos outros falamos aqui, a gente sofre uma ameaça. Eu sempre trabalho de forma preventiva. Eu sei, eu tenho ideia e noção das fontes de ameaça. A mim, como provavelmente não serão muito diferentes das suas. E eu tenho isso de tal maneira que, se me acontecer alguma coisa, eles serão também procurados ao seu modo. Olha só, para finalizar o Pulando a Cerca, vamos convidar mais uma vez esse grande debate, o Santa Rosa, sexta-feira que vem, o Modesto da Silveira, para mais uma vez esquentar a chapa. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. E eu vou trazer aquele documento que diz do gabinete do ministro, do chefe do gabinete do ministro da Defesa, que termina dizendo que as viúvas não têm direito à pensão. Isso foi bem. Mandou respondendo ao meu requerimento. Então o programa vai ser: as viúvas não têm direito à pensão. E isso é uma coisa, no Brasil, uma coisa inédita. Mas vamos trazer o documento. Com vocês, mais uma vez, o Pulando a Cerca, que não tem censura, não tem pauta. Santa Rosa e Modesto da Silveira. Sexta-feira que vem vamos falar, pular a cerca, as viúvas não têm direito à pensão. Como é que é isso? Na cabeça deles, né? Claro. Mas vamos terminar. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez. Muito então, bem. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez.